Olá! Dando continuação para a série de vídeos que eu estou gravando sobre a turma de formação em constelação familiar que eu promovo, hoje eu vou começar respondendo uma pergunta que foi deixada ontem nos comentários do vídeo que eu postei, que é a pergunta da Roberta. E ela quer saber se pessoas que não são profissionais da área da saúde, que não pretendem trabalhar como terapeutas, se elas também podem participar do grupo como um processo de autoconhecimento e de percurso de crescimento pessoal. Eu escolhi essa pergunta porque ela me dá a oportunidade também de falar um pouco sobre o meu próprio processo de formação. E acho que isso é uma coisa interessante de partilhar com vocês. Que é o seguinte, eu nunca me sonhei psicóloga. Eu não comecei a minha vida pensando em trabalhar como terapeuta e nem na área da saúde. Eu fazia coisas bastante diferentes da vida, mas eu passei por um processo de adoecimento muito grave dos rins lá pelos meus 20 e poucos anos. E nesse momento eu fui acolhida por uma terapeuta de constelação familiar que cuidou muito de mim. E a partir dos processos que eu comecei a abrir com ela, eu fiquei em atendimento individual com ela há 3 anos. Ela, nessa época, não tinha grupos de constelação nesse formato de grupo aberto como a gente conhece, que hoje em dia é bastante popular. Mas ela tem uma escola lá em São Paulo, se chama Instituto Conexão Sistêmica, o nome dela é Gláucia Paiva. Ela promovia e promove ainda uma formação internacional em constelação. E o formato dessa formação são workshops que são livres, qualquer um pode participar, você não tem nenhum pré-requisito. E se você faz a somatória de 12 ou 15 workshops, isso te dá um certificado de constelador se você quiser, ou isso pode te dar certificados de participação em workshops específicos. Mas eu comecei a frequentar os workshops para poder ter a experiência de constelação em grupo. E também porque, quando ela me recomendou participar, era um workshop que fazia todo sentido dentro do meu ponto de trabalho naquele momento. Então, eu comecei a frequentar os grupos, né, por total interesse próprio. E isso fez tanta diferença na minha vida, foi uma coisa tão impressionante no meu processo de saúde mesmo, que eu me apaixonei, assim, de maneira avassaladora. Eu acho que eu fiz quase até o final da formação, sem ter o intuito de trabalhar com isso realmente, mas em alguns momentos eu comecei a me dar conta o quanto era natural para mim pensar dentro dessa lógica, o quanto que a lógica do cuidado e a lógica que é proposta pelas constelações mobilizavam forças em mim. Eu realmente me identifiquei, mas bem lá no final eu já tinha passado por todo um processo com as constelações até poder me dar conta de que talvez esse fosse um caminho para mim. Eu já fazia terapia desde muito cedo, também passei por um processo de análise antes dela, depois também segui com outro terapeuta. Eu faço terapia desde que eu me entendo por gente, mas ainda assim nunca tinha sido tocada nesse sentido. Mas pro final da formação, eu fui morar um tempo fora, eu estava morando em Barcelona, e aí me aproximei mais de uma professora alemã, que é a doutora Úrsula, que me acolheu, converso muito com ela até hoje, e a partir da maneira dela de trabalhar, eu fui desenvolvendo uma forma de utilizar as constelações. Então, eu não acho que todo mundo que vem para um grupo de constelação no final vai querer se tornar constelador como eu. Cada processo é obviamente muito particular, mas eu acolho com muito cuidado, com muito carinho quem vem sem nenhuma intenção de trabalhar como terapeuta, porque acho que o investimento e o tempo e o carinho que se coloca no processo de crescimento pessoal em qualquer área da vida com certeza vai trazer resultados, né? Que seja no seu trabalho, com outras coisas que você trabalha, que seja no lado afetivo, que às vezes traz algumas dificuldades maiores. Esse processo de cada mês tá passando por uma experiência de grupo, está sendo provocado em alguns pontos específicos da sua caminhada, isso tem um efeito muito transformador na nossa vida. E claro, para quem pretende trabalhar como constelador e já trabalha numa área de cuidado, essa é uma ferramenta fantástica. Então, esse grupo que eu estou propondo, ele tem mais ou menos os moldes do que eu recebi na minha formação.
que tem a ver com uma proposta de autoconhecimento mesmo. Por isso eu chamo a formação de jornada terapêutico-formativa, porque antes de mais nada, essa precisa ser uma experiência profunda de autotransformação. Precisa ser uma experiência de se submeter ao uso dessa ferramenta em diferentes áreas para poder se apropriar de fato dela. A gente que trabalha com cuidado sabe que não basta que você conheça a teoria, ainda que sem a teoria a gente não consegue chegar em lugar nenhum, né? Não basta conhecer a teoria para poder se responsabilizar pelo processo de alguém. Precisa ter uma experiência mesmo, um registro interno de experiência a partir daquela metodologia, daquela ferramenta, para que você até se sinta autorizado a mobilizar esse processo no outro, a amparar os processos que vão passar a acontecer a partir de um encontro. Então, voltando à pergunta da Roberta, sim, Roberta, você é muito bem-vinda, mesmo se você não quiser se tornar consteladora. E, quem sabe, de repente, essa ferramenta não pode trazer para você algumas descobertas nas suas aptidões. Bom, o vídeo de hoje é isso. Se você tem mais alguma dúvida, deixa aqui nos comentários, pode me mandar por mensagem direta e nos próximos dias eu vou respondendo. Um abraço!